fácil que você vai aprender na sua vida. A medida é 5 copos para todos os ingredientes, mas tem os macetezinhos. Então fica de olho nessa receita, não tira o olho que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Mas antes de eu começar essa receita, já senta o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações. Você já sabe da nossa parceria, né? Então, chega de falação, vem comigo pra receita. Eu tenho uma história bem forte com esse bolo e eu vou contar pra vocês no decorrer do vídeo, ó. Mas eu queria dar pra vocês uma observação que eu tenho certeza que poderá gerar dúvidas aí nos comentários, né? Ó, eu vou estar usando copo, né, pra poder fazer esse bolo. E não é que eu vou estar usando copo, Will, pelo amor de Deus. Eita! Pessoal, esse barulho foi meu forno que ele tá quente, estralou. Leve em consideração não. Ó, pra poder medir essa receita, eu vou usar copo. Este copo aqui em especial, ele tem 240 ml. Pra fazer essa receita, você vai usar qualquer copo que você tiver na sua casa, tá? Eu tô usando esse de 240 ml, mas você pode usar um de 180 ml, você pode usar um de 200 ml, tá? Você pode usar a proporção que você quiser, desde que todos os copos sejam do mesmo tamanho, ou seja, eu vou usar 5 copos, é bolo 5 copos, então eu vou usar 5 copos iguais para poder medir a proporção do bolo que eu vou passar para vocês a seguir, tá bom? Deu para entender? Tenho certeza que vocês não ficaram com dúvidas, porque esse lance do copo é bem importante para sua receita dar certo, tá? Para começar, ó, como vocês podem ver, eu vou usar 5 copos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? E o ovo, naturalmente, para poder dar estrutura, para estruturar o nosso bolo, né? Vou começar com ele, vou acrescentar ele aqui, tá bom? Junto com o óleo e a metade do açúcar. Vou misturar isso aqui, ó. Essa receita é tão prática, tão rápida e tão simples que eu vou fazer ela toda à mão aqui, ó. Não precisa de batedeira, não. É só seguir essas etapas, ó. Vou misturar esses ingredientes aqui. Pra falar a verdade, vou acrescentar o açúcar todo, ó. E como eu falei pra vocês, essa receita 5 copos, meus amigos, ela vem lá da minha família, tá? Minha mãe, parte da minha mãe, é do Paraná. E por sinal, um abraço pra todo mundo aí do Paraná, tá? Minha família, parte materna, toda daí, numa terra que chama... Aliás, numa cidade que chama Terra Boa. Se você for do Paraná, você deve conhecer, né? Terra Boa. Diz pra mim aqui nos comentários qual é a cidade que você tá assistindo meu vídeo, que você me segue. Se você for do Paraná, deixa aqui embaixo pra mim poder saber. Quero saber da onde que os meus vídeos estão chegando. Senão tô parecendo até aqueles vídeos forçados, né? Deixe nos comentários a sua cidade para saber até onde os meus vídeos estão chegando. Só aquela frase bem feita que eu acredito que se você aí for velho de guerra na internet já ouviu bastante em receitas culinárias. Então, continuando. Então essa receita veio da família da minha avó, tá? Da minha mãe, né? Que morava no interior do Paraná, tá? E essa receita, alguns tempos atrás, minha tia replicou aqui em casa e eu falei, por que não trazer para os meus inscritos? Só que eu demorei um pouquinho, mas hoje eu trouxe, tá bom? Tá aqui a receita do bolo 5 copos, que é bem fácil. Agora eu vou adicionar, ó, meus ingredientes secos, que são o fubá e a farinha de trigo. O interessante dessa massa, olha só como é que essa massa é coringa, meus amigos. Você pode fazer de qualquer sabor. E nessa receita eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolo de fubá e também vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate com essa mesma base. Pode fazer qualquer sabor. Tá vendo como é uma massa coringa, versátil, que tem um valor afetivo, pelo menos pra mim, é muito grande. Tá vendo? Ó, eu adicionei aqui a farinha. A farinha de trigo você pode usar ela com fermento, tá bom? Vou adicionar aqui, ó, meu leite aos poucos, tá? É 1 copo também. Tá? Vou adicionar aqui e vou mexendo até chegar no ponto, ó. Se caso você for fazer isso aqui na batedeira, é só você jogar todos os ingredientes, sem exceção. Pode jogar todos os ingredientes e bater por 2 minutinhos. 2 minutinhos não, 1 minutinho e meio é o suficiente, tá? Que você vai ver o seu bolo completamente formado. O seu bolo não, a massa do seu bolo em menos de 2 minutos. É bem simples. Olha só, tá pronto, mais nada. Tá vendo? Usei farinha de trigo com fermento. Se caso você não tiver farinha de trigo com fermento, você pode acrescentar 1 colher de fermento aqui nessa hora, tá? E agregar, tá? Mas tá pronto. Olha só que show de bola que é essa massa.
Agora, ó, antes de colocar na forma, vamos fazer o nosso bolo de chocolate topzera de 5 copos também. Mudam algumas coisinhas, tá? Então fica de olho nessa receita. Vamos lá, vou começar colocando o meu chocolate. Aqui eu tô usando chocolate 50%. Não tem? Pode usar achocolatado, Will? Pode, é claro, não tem problema nenhum. Vou adicionar aqui, ó, o óleo. O óleo ele vai dissolver melhor o nosso chocolate. Por isso, ó, que eu acrescento o óleo primeiro para poder dissolver o chocolate para não ter erro, tá? Olha só como é que ele dissolve bem rápido, ó. Ó, adicionei tudo. Pode ver, adicionei tudo. Da onde eu adicionei tudo? Ó, dissolveu tudo, ó. Olha só como é que ficou, olha. Show, né? Vou acrescentar agora sim os meus ovos, tá? E o açúcar. Vou misturar. Ó, já diluiu meu açúcar, vou adicionar a farinha de trigo com fermento. Se não tiver fermento, você adiciona mais uma colher, tá? De fermento. E vou intercalar aqui, ó, com o meu leite. Vou adicionando aos poucos, tá? Pra não correr o risco de ter aqueles gruminhos, tá bom? Olha aí, massa prontinha, do jeito que tem que ficar, tá vendo? Agora bora levar isso aqui lá pra nossa forma, né? Vou adicionar as duas massas pra você ver como é que ficou a textura desse trem aqui. Simbora! Bom, para informar a massa desse bolo, né, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Essa é a forma boa para se caso você for medir com um copo de 250, 240 ml, né, que é uma xícara, né, 240 ml. Se caso você for fazer com um copo menor, de 200 ou 180 ml, eu recomendo que você faça naquelas formas entre 16 e 18 centímetros de diâmetro. Combinado? Então, ó, você pode ver que o de chocolate eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo com chocolate, tá? Achocolatado ou chocolate em pó. E a de fubá, farinha de trigo com margarina somente. Agora eu vou colocar a minha massa aqui, ó. Olha só que massa linda, já tá até fermentando, olha que coisa mais linda. Vamos lá. Prontinho, nossas duas massas, ó, já colocadas aqui, tá? Nosso de fubá e o de chocolate. Agora nós vamos assar normalmente, tá? Em forno pré-aquecido 180 graus. Vou deixar lá em torno de 40, 45 minutos. Ou então faço o teste do palito, combinado? Então, bora lá levar essas belezuras para o forno. Agora olha só como que desenforma fácil. O bolo já tá completamente frio, ó. É só eu virar, ó. Olha isso. Olha que bolo mais lindo, meus amigos. Olha isso. Meus amigos, olha só como que ficou esse bolo de chocolate. Nossa senhora. Minha boca já virou um brejo, tanto. E olha só esse bolo de fubá, que coisa mais... Misericórdia. Magnífico. Obrigado, meu Deus. Olha isso aqui. Tenho certeza que eu fiz sabor que virar um brejo, não foi? Curtiram a receita? Se curtiram, não esquecem, senta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Se fizer essa receitola, me marca, @WillProcopio. Até o próximo vídeo. Fui!